Proprietários de carros elétricos expressam frustração e pedem a volta dos veículos movidos a gasolina. Embora os veículos elétricos sejam vistos como o futuro da locomoção, muitos donos desses carros estão considerando abandoná-los. A tão aguardada revolução dos carros elétricos parece estar encontrando resistências. Mesmo com o crescimento nas vendas de veículos elétricos em 2022 e durante a primeira metade de 2023, o interesse dos consumidores começou a esfriar, ameaçando os planos ambiciosos para uma rápida mudança dos carros convencionais a gasolina. Seguindo o ímpeto inicial observado em 2022, o recente desinteresse pelos veículos elétricos suscita dúvidas quanto à viabilidade dessa revolução. O entusiasmo que se viu no início parece estar sumindo, e essa alteração na percepção dos consumidores pode comprometer os objetivos de uma transição acelerada que anteriormente parecia iminente. Mas qual é a razão para essa mudança de opinião entre os donos de veículos elétricos? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então continue assistindo enquanto investigamos as razões que levam os proprietários de EVs a desejar retornar aos carros a gasolina. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Apesar do crescimento do mercado de elétricos em 2023, o aumento nas vendas ficou aquém das altas expectativas iniciais. Mesmo com a chegada de novos modelos, cortes nos preços e incentivos fiscais significativos destinados a tornar a compra mais acessível, as vendas de EVs não dispararam conforme esperado. Os proprietários estão desapontados, especialmente após o Tesla Cybertruck falhar em cumprir o que prometeu, levando muitos a preferirem novamente os veículos a gasolina. Até os fabricantes de automóveis, pegos de surpresa por essa reviravolta, estão reajustando suas estratégias em resposta. Nos últimos tempos, figuras de destaque no setor de EVs adotaram estratégias notáveis. A Tesla, que tem sido uma líder proeminente no mercado, baixou seus preços mais uma vez. A Ford, reconhecendo as tendências de mercado, diminuiu a produção de sua picape elétrica F-150 Lightning e adiou investimentos de 12 bilhões de dólares no setor. O diretor financeiro da Mercedes-Benz, Harald Wilhelm, descreveu o mercado de elétricos como um terreno muito difícil, o que levou a marca a oferecer descontos em seus veículos. A General Motors, após enfrentar obstáculos, postergou o lançamento de 3 modelos elétricos e reviu um compromisso anterior de fabricar 400 mil EVs até o final de 2024. A Honda, percebendo a mudança no ambiente, suspendeu seus planos de colaboração com a GM para o desenvolvimento de carros acessíveis. Essas revisões estratégicas por parte dos grandes fabricantes automotivos destacam as adversidades e a complexidade do mercado de elétricos em transformação. Na Toyota, que tem priorizado veículos híbridos, o presidente Akio Toyoda expressou abertamente aos jornalistas que as pessoas estão começando a enfrentar a realidade. Contudo, por que os aficionados por veículos elétricos estão agora voltando sua atenção para os carros a gasolina? Essa é a pergunta fundamental. Estudos recentes indicam que os EVs não possuem uma propensão maior a incêndios em comparação com os veículos a gasolina. Porém, a dificuldade reside na maneira de lidar com um incêndio em um elétrico, uma vez que as técnicas tradicionais de combate a incêndios não são eficazes. Embora tenha sido estabelecido que o risco geral de um EV pegar fogo não é maior, o problema está na dificuldade de apagar tais incêndios. Métodos tradicionais de combate a incêndio, geralmente bem-sucedidos com veículos convencionais, ficam aquém quando se trata de elétricos. Diferentemente dos veículos com motores a combustão, onde eliminar o oxigênio é uma estratégia-chave no combate a incêndios, os EVs têm fontes internas de oxigênio em suas baterias, o que torna essa abordagem ineficaz. A severidade dos incêndios é aumentada pelo fenômeno da propagação térmica. Se uma célula-bateria inicia um incêndio, ele pode se espalhar rapidamente, tornando as técnicas convencionais de combate a incêndio insuficientes. Frequentemente, a ação extrema de imergir o veículo em água é necessária para apagar um incêndio em um elétrico, sem garantia de sucesso imediato, e medidas de precaução pós-incêndio, como isolar o carro por vários dias, são adotadas pelos serviços de emergência. Os desafios enfrentados com incêndios em veículos elétricos levaram alguns proprietários a reconsiderar o uso de veículos a gasolina convencionais.
Apesar da segurança inerente dos EVs e dos esforços para melhorar as técnicas de combate a incêndios, a ocorrência de incêndios, especialmente aqueles que resultam na destruição total de residências, afetou a confiança de alguns proprietários. Existe também o mito do impacto ambiental. A alegação de que os veículos elétricos são de emissão zero, muitas vezes destacada como um dos seus principais benefícios, está sendo reavaliada à luz do impacto ambiental mais amplo desses veículos. Embora seja correto afirmar eles não emitem poluentes pelo escapamento enquanto estão em uso, uma análise completa do assunto deve incluir diversos outros elementos que influenciam sua pegada ecológica. A menos que um veículo elétrico esteja diretamente conectado a uma estação de energia solar, eólica ou hidrelétrica, seu impacto ambiental está atrelado à mistura energética da rede elétrica. Em muitas regiões, a geração de eletricidade depende fortemente de fontes de gás natural, nuclear e carvão. Isso significa que as credenciais ambientais de um EV são comprometidas se a eletricidade usada para carregá-lo é produzida por meios menos sustentáveis. Além disso, estudos levantaram questões sobre as emissões totais de gases de efeito estufa associadas à produção de elétricos. Enquanto os fabricantes estão cada vez mais incorporando fontes de energia renováveis em seus processos de produção, vários estudos indicam que a produção de um EV pode emitir mais gases de efeito estufa do que a de um carro equivalente com motor de combustão interna. Os componentes principais das baterias desses carros, incluindo lítio, níquel, cobalto e vários outros metais, são obtidos por meio da mineração, prática conhecida por seus desafios ambientais e éticos. Essa conexão com atividades de mineração é crucial para a produção dos EVs e se estende à infraestrutura que os suporta, como as estações de carregamento. O cobalto, em particular, destaca-se como um elemento preocupante devido à sua associação com preocupações éticas. A República Democrática do Congo atualmente serve como uma grande fonte de cobalto, com relatos preocupantes de trabalho infantil prevalente na indústria de mineração. Isso levantou questões éticas sobre a sustentabilidade e moralidade de depender de tais recursos para produzir componentes integrantes dos veículos elétricos. Enquanto a reivindicação de emissões zero tem sido um ponto de venda crucial, a percepção de que o impacto ambiental total se estende além da operação do veículo deixou certos proprietários desiludidos. Outro ponto importante são os impostos sobre eletricidade. Recentemente, um sentimento em ascensão entre os donos de EVs aponta para uma crescente conscientização sobre os desafios associados à posse de um elétrico, com preocupações que vão desde custos de carregamento elevados até a superlotação nas estações de carregamento. Apesar dos carros serem inicialmente louvados como uma opção mais verde e eficiente, a realidade de possuí-los está se revelando mais complicada do que se esperava. Uma fonte de frustração particular diz respeito às elevadas tarifas de carregamento impostas por algumas companhias, especialmente a Tesla, que implementou uma política de cobrança por minuto para veículos que excedem 80% de sua capacidade de bateria em estações de carregamento concorridas. Esse esquema de precificação gerou insatisfação entre os donos, que agora se veem diante de custos inesperadamente altos, acrescentando um peso financeiro não previsto à experiência de possuir um carro elétrico. Complicando essa questão está a constante congestão nas estações de carregamento. Os proprietários frequentemente encontram estações de carregamento lotadas, levando a uma situação em que alguns indivíduos são compelidos a esperar por um ponto de carregamento disponível por períodos prolongados. A situação chegou a um ponto em que foram relatados casos de proprietários de veículos elétricos dormindo em seus carros enquanto aguardavam a disponibilidade de um carregador, assegurando assim que teriam energia suficiente para o dia seguinte. A ironia de proprietários de um elétrico enfrentando tais desafios nas estações de carregamento, que deveriam oferecer uma forma prática e eficaz de recarga, destaca os desafios presentes nesse contexto. A popularidade crescente desses veículos, apesar de ser um sinal encorajador da transição para meios de transporte mais sustentáveis, acabou por sobrecarregar a infraestrutura de carregamento existente, gerando contratempos e frustrações para os usuários. O aumento na adesão aos EVs, sem um correspondente desenvolvimento na infraestrutura e aprimoramento dos processos de carregamento, tem o potencial de intensificar os problemas já existentes. Diante dessas dificuldades, alguns proprietários de elétricos começaram a considerar a possibilidade de voltar aos carros a gasolina convencionais. Ter um carro elétrico apresenta desafios financeiros, incluindo seguros mais caros devido aos custos elevados de componentes como baterias avançadas, o que aumenta os custos de reparo e substituição. Apesar dos EVs geralmente requererem menos manutenção, os custos, quando necessários, são significativamente mais altos, especialmente para a substituição de baterias.
Além disso, eles sofrem de rápida depreciação, bem mais que os veículos a gasolina, o que impacta no custo total de propriedade e na consideração de seu valor de revenda. Esses fatores financeiros têm levado alguns proprietários a optar por veículos a gasolina, atraídos por seguros mais baratos, custos de manutenção menores e depreciação mais previsível. Agora, gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto. Você já teve a experiência de ter um carro elétrico? Vale mesmo toda essa dor de cabeça ou ainda é muito cedo para dizer? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.